Olá, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Essa aula é uma aula de aprofundamento. Então, antes de você iniciar essa aula, lembre-se que era um pré-requisito você já ter assistido a aula 4 de ondulatória sobre fenômenos ondulatórios e mais especificamente sobre interferência de onda. Pois eu vou falar nessa aula casos em que envolvem cálculos de interferência de onda. Então, vamos lá! Olha, eu tenho aqui duas situações bem distintas. Nessa primeira situação que está aqui em cima, nós temos duas fontes coerentes. O que são duas fontes coerentes? São duas fontes que estão emitindo ondas com mesma fase. Então você pode observar aqui que enquanto essa onda vermelha emite uma onda para cima, aqui a azul também emite um ciclo para cima. Já na situação de baixo, nós temos fontes em oposição de fase. Observe que a vermelha está para cima enquanto a azul está para baixo. Quando a vermelha está para baixo, a azul está para cima. E isso vai ser importante para a gente falar na parte de cálculo. Por quê? Toda vez que você tem uma fonte coerente, você vai ter uma situação favorável. Essa situação de cima, por quê? Se as cristas estão juntas, então elas vão se somar e vai dar uma interferência construtiva. Nesse ponto aqui, você vai ter interferência destrutiva, um destrói a outra. E aqui, nesse ponto, vai ter interferência construtiva de vale. Porém, se você der uma olhada nas fontes em oposição de fase, você vai perceber que aqui dá interferência destrutiva, aqui dá destrutiva, aqui dá destrutiva, aqui dá destrutiva. Ou seja, em outras palavras, fontes em oposição de fase, se elas não tiverem também uma certa oposição, uma defasagem, não haverá possibilidade de ter interferências diferentes de destrutiva. Então, o tempo todo vai ser interferência destrutiva, o que não é favorável para a gente obter uma situação de encontro de ondas. Eu tenho aqui uma fonte vermelha e uma fonte azul. Num ponto onde existe interferência construtiva, eu vou fazer a contagem de quantos comprimentos de onda foi possível para existir uma interferência construtiva nesse ponto. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou contar aqui 1 comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda, 4, 5. Depois de 5 comprimentos de onda, ocorreu a interferência construtiva para a fonte 1, que é a fonte vermelha. Já a fonte azul, e aí nós podemos dizer que são 5 comprimentos de onda, ou 10 lambdas sobre 2. Já a fonte azul, vou contar aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Após 5 comprimentos de onda, ou lambda sobre 2, ocorreu a interferência construtiva. E para ocorrer uma interferência destrutiva, sendo considerada fontes coerentes, dê uma olhada aqui. Ora, você tem aqui uma fonte coerente com a outra, e aqui nesse ponto vai ocorrer uma interferência destrutiva. E nós vamos contar quantos comprimentos de onda existiu até chegar nesse ponto de destruição. Então vamos lá, a vermelha. 1, 2, 3, 4, 5 e meia. Então foi necessário 5,5 comprimentos de onda, ou 11 vezes lambda sobre 2. Já a fonte azul, a fonte 2, 1, 2, 3, 4, 5. E aí ocorreu a interferência destrutiva. Então a fonte 2 teve 5 lambdas ou 10 lambdas sobre 2. E aí para existir isso daqui, teve uma diferença de caminho, que nós vamos definir da seguinte forma a diferença de caminho. A distância do ponto onde ocorreu a interferência para a fonte 1, eu vou chamar de L1. A distância do ponto onde ocorreu a interferência para a fonte 2, eu vou chamar de L2. E a diferença de percurso, eu vou chamar de ΔL, que vai ser L1 menos L2 em módulo.
E por que vai ser importante eu saber a diferença de percurso? Porque essa diferença de percurso será essencial para saber se a interferência foi construtiva ou destrutiva. E deste modo você vai chegar nessa equação. ΔL é igual a N vezes lambda sobre 2. ΔL é a diferença de caminho. N é um número inteiro. E aí vai depender se a fonte é coerente ou se as fontes são em oposição de fase. Vezes lambda sobre 2. Lembre-se que eu coloquei para você que era a fonte 1, na primeira situação, era 10 sobre 2 lambda, ou seja, 10 vezes lambda sobre 2, e a fonte 2, 10 vezes lambda sobre 2. Se você subtrair um do outro, dá uma diferença de caminho de 0. Então, nesse caso, N seria par, a interferência foi construtiva. Já no segundo caso que eu passei para você, era F1 11 vezes lambda sobre 2 e o F2 10 lambda sobre 2. E aí você fazendo a diferença de caminho dava 1 lambda sobre 2. 1 é um número ímpar. Sendo assim, nós temos uma interferência destrutiva. Já em oposição de fase, você vai observar o inverso. Como há uma necessidade de ter uma defasagem inicial, essa defasagem de meio comprimento de onda vai provocar uma inversão nos conceitos. Então, quando você tem fontes em oposição de fase, se o N for par, a interferência é destrutiva. Agora, se o N for ímpar, a interferência é construtiva. Para finalizarmos essa aula, vou resolver o exercício que caiu no Enem. Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Então, dê uma olhada aqui na figura que foi fornecida pelo Enem e você vai ver aqui a interface ar-óleo, a camada fina de óleo e depois a água. Agora o texto vai apresentar para você cada um desses pontos que estão aqui. Então vale a pena a gente ler e olhar o ponto. Diz assim, parte do feixe de luz branca incidente em 1 reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase, que é o 2. Então, aqui em 1 ocorreu a incidência de luz, que sofreu inversão de fase quando chegou em 2. Essa inversão de fase ocorre porque a superfície ar-óleo comporta-se como se fosse uma extremidade fixa. E aí você precisa lembrar lá do primeiro fenômeno ondulatório, reflexão, e você vai ver que quando tem uma extremidade fixa, ocorre inversão de fase. Continuando o texto, o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda, que é exatamente a mudança de fase que eu havia mencionado. A parte refratada do feixe 3, que está aqui, incide na interface óleo-água e sofre reflexão sem inversão de fase. Ou seja, a interface óleo-água comporta-se como se fosse uma extremidade livre, na qual ocorre a reflexão sem inversão de fase. Continuando, o observador indicado enxergará aquela região do filme, essa região aqui, com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5, mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo, expressa em termos do comprimento de onda lambda, a espessura mínima é igual a quanto? Então a pergunta do Enem é para você determinar qual é a menor espessura possível da camada de óleo em função do lambda, ou seja, do comprimento de onda. Vamos então à resolução dessa questão. Ora, de acordo com o texto, é dito que o raio de luz incide em 1,
sofre reflexão com inversão de fase em 2. Então aqui ocorre inversão de fase em 2. Incide na película de óleo, que ao encostar na lâmina de água, reflete sem inversão de fase e depois volta para o ar. O que nós podemos perceber? Considerando que é o mesmo raio de luz em um, então, teoricamente, eles estão em coerência de fase. Só que a partir do momento que ocorre a reflexão aqui, o 2 muda a fase. Já e depois de incidir na lâmina de óleo e água, não ocorre inversão de fase. Então, nós podemos dizer que os raios 2 e 5 estão em oposição de fase. Isso é fundamental para você resolver o exercício. Nós estamos falando de raios com oposição de fase. Ora, se existe oposição de fase, nós precisamos levar em consideração que o N par vai gerar interferência destrutiva e o N ímpar vai gerar interferência construtiva. Ora, mas quem que é o ΔL? ΔL é a diferença de percurso do raio 2 e do raio 5. E no próprio texto fornecido pelo Enem, foi dito que a diferença de percurso equivale a 2 vezes a espessura. Ora, o Enem não disse isso na questão, mas esse exercício de física é muito clássico, já voltado mais para o ensino superior, mas ele é comum de se ver. E diz o seguinte: em situações como essa, praticamente essa angulação é desprezível. É como se o raio estivesse incidindo perpendicularmente. Então nós podemos dizer que, na realidade, essa diferença de percurso se deve a um caminho reto em 3 e um caminho reto em 4. Por isso que é 2 vezes E. Então, ΔL é igual a 2E. Ora, mas o texto fala que a pessoa que está vendo esses dois raios deverá ver uma interferência construtiva e a mínima espessura possível. Ora, para que ocorra a primeira interferência construtiva, o N tem que ser igual a 1, pois 1 é o primeiro número ímpar da sequência dos números inteiros. Ora, fazendo esse cálculo, nós vamos descobrir o valor da espessura. Portanto, a espessura mínima da lâmina de óleo é igual a lambda sobre 4. Dê uma olhada nas respostas do Enem, que você vai ver que a resposta é letra A. E assim nós encerramos essa aula de aprofundamento. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!